Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho, é claro, nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com um convidado para lá de especial, um amigo que conquistei na minha vida profissional, é meu mestre e uma pessoa que me ensina todos os dias sobre a atividade portuária, um baluarte da atividade portuária. É com grande satisfação que eu divido esta bancada, e tenho a honra de estar dividindo, com o senhor Aloysio Moreira. Mas antes de eu passar a palavra a ele, eu irei fazer minha autodescrição. Eu sou homem, negro, careca, olhos castanhos, 1,80 m de altura, e hoje estou trajando uma camisa na cor vinho, uma camisa polo na cor vinho de mangas curtas. Senhor Aloysio, muito obrigado aí pela sua presença. É uma honra tê-lo aqui, dividindo essa bancada comigo e me passando mais uma vez o seu conhecimento, pelo seu cabedal de conhecimento que o senhor tem na área portuária. Muito obrigado, senhor Aloysio. Bom, boa tarde a todos, boa noite. Eu que agradeço muito o convite do professor Luiz Fabiano. Ele sempre me superestimou. Eu entendo que é sempre agradável, é sempre muito bom estar com o professor Luiz Fabiano. E quando eu conheci, fui eu que passei a aprender muito mais sobre a beira do cais, onde em 1963 eu comecei, né? Então, sou branco, sempre gostei de ter muito cabelo, tem menos agora do que eu gostaria de ter. Estou com camisa clara, social. E estou aqui à disposição de vocês. Estou de óculos, tá? Estou aqui à disposição de vocês. Obrigado, senhor Aloysio. A gente fala muito, e o senhor é um entusiasta do ensino portuário, né? Para quem não sabe, o senhor Aloysio, ele tem nada mais, nada menos, ele completou na última semana, neste último mês, quantos anos de atividade portuária? Porque a atividade portuária, mesmo quem aposenta, continua nela, né? Ela está no sangue. Quanto tempo, senhor Aloysio? Pô, é legal você ter falado isso, porque tem um segmento que fala que nós deixamos o porto, mas o porto não deixa a gente. Nós, portuários, nunca deixamos o porto, né? Então, nós estamos fazendo, assim, praticamente quase 61 anos de atividade portuária. Eu comecei no Dia da Criança, em 1963, e estamos indo em direção a esse 71º ano aí de atividade portuária. Tenho 75 anos de idade. E sempre contribuindo, sempre fortalecendo a atividade portuária, que isso é o que é mais importante. Com esse lastro profissional incrível, de tantas transformações que passou o mundo, né, senhor Aloysio? A gente fica... Eu sou um admirador do seu trabalho, né? Tanto quanto eu vi o senhor ainda finalizando as suas atividades e depois ingressando, né, que já estava na atividade acadêmica. Então, muito me admira até o entusiasmo que o senhor traz aí para a atividade portuária e que sirva para muitos, né, de exemplo na área portuária, para o ensino, para o estudo, para nunca abandonar e continuar estudando. E como a gente fala de estudo, a gente fala de ensino portuário, que é uma área que o senhor nada de braçada, né, senhor Aloysio? A gente tem uma grande quantidade de cursos ligados à área portuária, né, no Porto de Santos. Esses cursos, eles estão absorvendo, os formandos que estão saindo desse curso, eles estão sendo absorvidos pelo mercado de trabalho? O que o senhor enxerga nesse sentido? Bom, vamos lá, né? 7.000 anos atrás, quando os fenícios começaram ali ao longo do Nilo, né, nós viemos aprendendo com essa história, né? Então, todos nós
temos nesse negócio do comércio um plano de vida, né? Uma ligação, uma associação com o sistema portuário, direto e indiretamente. A gente não entra hoje num supermercado ou numa loja, etc., que não tenha alguma coisa que tenha sido movimentado entre portos, né, tanto os costeiros como os oceânicos ou marítimos, etc., né? Então, a parte de ensino é a mais importante na vida, né? Não tem nada mais importante do que a educação. A gente, com a educação, nós usamos melhor o transporte, a habitação, a saúde, a segurança, etc., né? Então, a minha opção, né, eu aprendi a gostar disso, que antes eu era sapateiro, depois fui convidado pela companhia Docas de Santos, da Holding, para ingressar na empresa em 1963. Né? Minha carteira é assinada dia 1º de janeiro de 1964 pela companhia Docas de Santos, e a partir dali, sempre com o estímulo que houve de aprender e trabalhar porto, a gente foi desenvolvendo, né? Então, tive essas oportunidades, não só pela Companhia Docas de Santos, a própria Codesp também, né, de ir participar. E a gente tem, como vários professores, né, conosco, hoje, através da Fundação Centro de Excelência Portuária de Santos, a Fundação Senep, também um ramo de ensino portuário, né? Mas as várias universidades locais aqui, na Baixada Santista, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande, né, e no exterior, elas têm vários cursos voltados para essa área de ensino, né? E como o porto é uma combinação de fenômenos de variáveis complexas, nós não temos nunca como parar, né? Sempre aprendendo, né? Nós, como professores, sempre aprendendo, e como aluno também sempre aprendendo com os professores e alunos. Legal, senhor Luiz. Nós já demos um esquenta aqui, já mostramos que tem assunto. Aqui, o professor Aloysio tem, o mestre Aloysio tem muito assunto, né? Tem conteúdo, essa que é a real, né? Então, para a gente começar o nosso bate-bola, mestre Aloysio, aqui eu selecionei algumas palavras, uma nuvem de palavras. Qual delas o senhor aperta o play para a gente iniciar? Agora nós vamos iniciar a buscar esse conhecimento todo que o senhor tem. O ensino portuário. Ensino portuário. Quando, a gente já falou um pouco dele, mas é sempre o ensino, né? Os outros são componentes dele, né? Uhum. E quando teve... O senhor acompanhou bem esse crescimento do ensino portuário. De lá para cá, né, que foi aqui, a gente teve uma dissidência das legislações de Senai, na época, né, e aí depois passou a ter um programa de ensino profissional marítimo que é ligado somente ao portuário. De lá para cá, o que o senhor acompanhou de evolução e que o senhor vê que serviu para a contribuição da evolução até do trabalho portuário, do trabalhador portuário? O trabalhador é o principal, né? O capital humano é sempre o principal, né? Nós fazemos tudo na vida por causa desse capital humano, nada mais do que isso, né? A partir desse capital humano é que a gente começa a alavancar outros componentes, outros segmentos, né? Então, essa parte do trabalhador, que ele sempre participou disso, e eu volto lá nos fenícios novamente há 7.000 anos atrás, né? Porque eles saíram ali num barranco e com um tronco de árvore, viu alguma coisa boiando e verificou que podia fazer um transporte de passageiros ou mercadorias, né? Entre pontos aquaviários, né? Entre pontos que posteriormente começaram a ser chamados de portos, né? Então, o ser humano sempre esteve envolvido nisso e, a despeito de agir, assim, por exemplo, o container foi assim, para a beira do cais, um redutor muito grande na atividade do capital humano.
mas aumentou muito esse capital humano no depois também conhecido como cadeia de suprimentos, né? Então, entre o porto e uma fábrica e uma fazenda, você tem ali uma cadeia de suprimentos que tem muito mais gente empregada do que antes do container. Tá? Então a gente pensa assim, não, o container mexeu com essa quantidade de gente, mas essa redução de custo que o container provocou, especialmente no frete marítimo, né, ela provocou um vetor muito grande na economia, e aí fez fábricas que não existiam nascerem, fez fazendas que não existiam nascerem, fez rodovias, ferrovias, dutovias e as hidrovias, né, a navegação interior, que não era sempre um modo de levar mercadoria ou levar passageiros, mas ele foi muito alavancado, né? Então, eu considero que o container, que por até alguns autores falam até que foi a mais brilhante invenção do século XX, ele trouxe muitos benefícios para o capital humano. Esse capital humano, ele está sempre desenvolvendo, né? A gente, quando olha lá há 7.000 anos atrás e olha como estamos hoje no sistema portuário, a gente vê assim, até conceitos que sempre existiram, como transporte, por exemplo, mas que a partir do século XX é que na ciência se trouxe esses conceitos, o que é transporte, aí o transporte junto com outros componentes, como armazenagem, como o gerenciamento disso, passou a ter um componente maior, né? Tem desse conceito de sistema, tem sempre um sistema maior, né? Então passou a ser logística, né? Aí a logística associada à cadeia de suprimentos e envolvendo todos esses pontos que tem ali uma padaria numa rodovia, ou tem um posto de combustível, ou tem uma área da engenharia que está fazendo aquele projeto, etc. Tudo isso envolve cada vez mais um capital humano. E o capital humano que também ganha com toda essa evolução, né, desde lá há milhões de anos atrás, né, quando iniciou, o conhecimento era muito menor. Hoje se usa muito essa história também, até para a gente não repetir, né? Mas esse plano de conhecimento, ele é muito saudável para o capital humano. E o trabalhador, né? Todos nós somos trabalhadores, né? Então, esse capital humano vai evoluindo com isso e vai ganhando cada vez mais qualidade de vida, cada vez mais até alongando a sua vida, né? Alongando, inclusive, com qualidade de vida, né? A medicina, ela trabalha hoje muito integrada a todas as outras ciências, né? A engenharia, a biologia. Quer dizer, agora, o professor, ele tem uma parte de alavanca nisso muito forte, né? E a alavanca move o mundo, né? Como a gente fala. Legal, professor Aloysio. Tem aqui também uma questão que é muito particular, que o senhor falou de 7.000 anos atrás, mas eu acho que tem algumas questões que, no meu ponto de vista, né, até pela instrução, pelo que eu vejo e aprendo, eu acho que ainda a gente está ainda muito na promessa, perto do que o senhor já correu aí o mundo, né? O senhor já passou por outros países, que depois a gente vai explorar essa sua passagem por outros países, que o senhor pegou a evolução desses países na área portuária. Então, eu queria explorar essa notícia, porque essa notícia ela é de 2022. Por favor. E aí, holandeses abrem caminho para capacitar portuários em Santos. O Centro de Excelência de Roterdã tem interesse em firmar convênio e transparência de metodologia de ensino, né? Então, traz a questão da capacitação para um Porto 4.0 e já vislumbrando um Porto 5.0. Mestre Aloysio, pelo que o senhor já passou, o senhor já esteve lá, nós estamos caminhando para isso nesse momento, nesse atual momento?
Nós, quando vimos alguma coisa lá fora, né, primeiro é muito bom conhecer, né, sempre conhecer porto europeu, porto asiático, porto americano, né, os portos aqui também da América do Sul, vários portos, inclusive aqui também no Brasil, embora Santos seja o porto principal aqui do nosso hemisfério. Muita coisa, e você citou Roterdã, né? Roterdã é uma referência já há uns 50 anos, academicamente. O porto ele é uma referência porque ele trouxe assim os indicadores de evolução portuária, a questão física de um porto, né? Como é que o porto cresce, né? Normalmente, o porto cresce de montante para jusante. Essa referência foi muito em Roterdã, que a gente falava aí há uns 40 anos atrás. Roterdã já tinha 30 quilômetros de cais, né? Santos, na época, não chegava a 10 quilômetros de cais, né? Então, isso tudo foi evoluindo, como o Santos também, o Porto de Santos, os portos do Rio de Janeiro, os portos de Rio Grande, e tudo isso nos traz assim, uma certa até ansiedade, porque nós temos a questão política. Então, muitos cursos que nós vemos lá fora, internacional, até cursos muito técnicos, né? Um curso de dragagem, por exemplo. Você faz um curso de dragagem em Roterdã, ou na Bélgica, ou até na China, e quando você volta aqui, você chega assim, puxa, eu não consigo aplicar, mas é dragagem. Dragagem é ali o capital humano, com os equipamentos, etc. Não é. Nós temos a política, né? A política como uma ferramenta de alinhamento para reduzir conflitos, né? Então, essa política da Holanda, ela é diferente da política brasileira, né? Que é diferente da política americana, que é diferente da política asiática. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando nós mandamos alguém para o exterior para fazer um curso, verificando se esse curso está dentro dos parâmetros que vão poder ser aplicados aqui no Brasil. A não ser que vá para um local desse daí, né, vai para a China, fazer um curso em Xangai, tá, para trabalhar em Xangai. Tá? Aí sim, aí você aplica praticamente aquele curso plenamente que você aprendeu lá na China. Mas, se você trouxer aqueles conhecimentos para aqui para o Brasil, você tem que desindexar a parte política, porque a parte política ela é peculiaridade, né? Tem, claro, assim, uma visão global da própria Constituição, das próprias regras internas de um país, etc., né? Mas tem que tomar cuidado com isso. Roterdã é uma grande referência acadêmica, sim, né? Como eu falei, né, ela foi o porto, assim, primeiro a mostrar assim, olha, os portos têm uma tendência de crescimento, de montante para ajudante. Isso é tendência mesmo, né? Isso é um conhecimento, né? Por que eles crescem de montante para ajudante? Tudo isso tem também uns pré-requisitos, né? Porque ele começou a crescer no Valongo e não na ponta da praia, né? Então, tudo isso são pré-requisitos, né? E Roterdã, né, como aqui também São Paulo, né, o Porto de Santos, tem uma grande referência, que Roterdã tem a Delft, aquela universidade de tecnologia que está ali a 40 quilômetros do Porto, como, por exemplo, a USP a Universidade de São Paulo está aqui a 50 quilômetros do Porto de Santos. São grandes referências acadêmicas, né, como a Unisantos, como a Unisanta, como a Federal de São Paulo e tantas outras. Aliás, Santos tem assim, uma densidade universitária muito saudável, né? Tem bastante instituições de ensino e pesquisa. Tem bastante não, né? Aliás, no outro dia até um jornalista veio falar comigo, puxa, a gente não está estudando muito, Aloysio. E eu disse assim, olha, eu acho que a gente está estudando pouco, né? O que acontece é que, por questões também políticas, né? E aí eu até falo dessa outra política, essa política partidária, que é saudável, né? Até, inclusive, esses partidos todos, etc. Mas essa influência política nas empresas estatais,
não são boas. A gente, por exemplo, aí faz um curso em Delft, na universidade, na Universidade de Tecnologia lá da Holanda, né, próximo ao Porto de Roterdã, e aí você vê que a política para o próprio Porto, ele tem 70% do seu comando na cidade de Roterdã, né? O Estado tem menos de 30% dessa participação. E tem as regras, né, nos estatutos, etc., que são muito diferentes das nossas. Nós ainda temos, assim, muito presos a essas questões que eu vou até me alongar falando da minha vida na Dockers de Santos, enquanto empresa que eu trabalhei por 17 anos, né? Então, era diferente. Na Dockers de Santos, você precisava trabalhar e estudar. Foi o primeiro dia que eu cheguei na Dockers de Santos, o engenheiro Ismael Coelho de Souza me recebeu e perguntou o que eu estava fazendo lá. E eu fiquei até pensando, será que eu errei de empresa? Não, né? Fiquei naquela confusão. E aí, ele, você não estuda de manhã? Sim, estudo de manhã sim, mas eu vou passar para a noite. Aí eu levei a segunda bronca, né? Por que você vai passar para a noite? Quem te mandou passar para a noite, né? Aí eu disse, não, porque o horário é de manhã até a tarde, né? Etc. Ele disse, não, você aqui vai ter horário de estudar. Você vai para casa agora, amanhã você vai para a escola, volta, almoça e vem para cá. E a gente vai fazer o teu horário. E eles fizeram o meu horário, né? Então, aquela empresa Dockers de Santos, que em 7 de novembro de 1980, terminou a concessão, e aí vivemos mais um tempinho aprendendo muito com aqueles gestores da época, né? Eu posso citar o Sérgio da Costa Mátio, o José Armando Pereira, o doutor José Mendes Berenguer, né? Então, foram professores que exigiam da gente, enquanto daquela empresa, que a gente estudasse. Não podia parar de estudar, não, porque... E aí foi, né? Eu tive toda essa oportunidade. E quando você chega nessas empresas lá fora, você vê assim, uma certa semelhança, mesmo asiáticas, mesmo em Singapura, que eu também conheci, etc. A gente vê esse estímulo em você, e um trabalhador está sempre aprendendo. Então, hoje, quando você fala em IA, IoT, ISG, etc., você vê essa coisa como uma evolução normal muito aí fora, né? Infelizmente, nós temos isso aqui no Brasil, especialmente nas empresas estatais, muito como um marketing. Eu não sei se eu estou falando o que eu não devo, mas isso não ajuda a sociedade. Então, o senhor enxerga que, e eu também enxergo assim, muito marketing, pouca efetividade, né? E um outro pensamento que o senhor trouxe à baila aqui, mestre Aloysio, é que, até para que todos que nos acompanham, é que Roterdã, ela tem uma ingerência municipal em mais de 50%, né? Então ele tem quase na sua totalidade, que é o que a gente poderia trazer aqui novamente, que eu acho que os empresários não fizeram força, de ter a força do CAP novamente aqui para poder tomar as decisões para a cidade, porque é bom pro cidadão da cidade, porque a cidade ela depende do porto, né? Haja visto que a gente tem um recolhimento aí de ISS alto, né? Chega a 60% aí da arrecadação. Então, as empresas representam e pesam muito no porto, né, mestre Aloysio? E, lógico, os caras fizeram esse marketing, mas assim, eu tive em Antuérpia em 2013, mestre Aloysio, e eu vi um grande centro de treinamento lá, um espaço físico. Os grandes centros de treinamento, eles podem representar tanto o espaço físico quanto as pessoas, o conhecimento, né, o capital humano. Aqui, a gente tem áreas para poder fazer ser contemplados com um centro de treinamento do nível de Antuérpia, por exemplo, o OHA, que é um centro de treinamento fortíssimo lá para o trabalhador portuário. O que o senhor enxerga aí? O que o senhor tem de mapa assim na sua mente, que o senhor lembre que, poxa, essa terra aqui, eu acho que dá um belo centro de treinamento? Então, iniciando assim pela sua colocação, né, de a influência da cidade de Roterdã
por causa que ela detém a maior parte das ações do porto, né? Isso precisa ser assim desenvolvido, né? Não basta eu simplesmente comparar, e aí é questão de política que eu volto sempre, né? Comparar Roterdã com Santos, e que Santos deveria ter esse 70% das ações aqui do porto, e o porto ser municipal, né? Isso precisa ser estudado. Não é muito a minha área, né? Essa área assim, de regulação, da própria política, legislação, etc., né? Não é muito a minha área, né? Mas, pelo que eu conheço, estudei isso aí, eu tenho dificuldades em dizer assim, Santos tem que ser igual Roterdã. É diferente, né? A gente tem características, peculiaridades, tem a nossa própria Constituição, né? Então, isso é um pouco diferente. Agora, realmente Santos não é um porto da cidade de Santos, ou de Guarujá, ou Cubatão, da Baixada Santista. É um porto do Brasil, né? É um porto que, eu não sei até porque o pessoal fala errado, que um porto representa 30% da corrente de comércio, né? Do que é movimentado internacionalmente do porto. E não praticamente, quase que desde que o porto se organizou, né, isso tem mais de 100 anos, o Porto Santos representa mais de 35%. Né? O ano passado foi 166 bilhões de dólares. Né? Por aqui, pela embocadura, são 500 milhões de dólares todo dia que passa por isso aqui. Né? Então, a gente fica pensando, né? O que a gente coloca, e até quando você fez a cidade de Santos arrecada muito dinheiro, porque não é só o ISS, né? Imagina a parte do imposto de importação, que esse é muito forte. Um porto que movimenta 35%, já chegou, eu até não gostaria de falar, mas já chegou a 174 bilhões de dólares em 2022, mais dos teus 166 bilhões de dólares de 2023, tá? Isto é em torno de 35% da corrente de comércio, não é balança comercial, porque a balança comercial é uma diferença de uma pela outra, né? Exportação pela importação. É a soma das duas, que é a corrente de comércio de importação e exportação, né? Então, imagina o IPI nesses impostos, que isso gera de emprego aqui através da Receita Federal, quando a gente está ligando diretamente com o porto, né? Eu não lidava muito com a Receita Federal, eu lidava muito com a alfândega, por causa que o porto é assim, tão forte, tão valioso, que nós temos uma alfândega do Porto de Santos, né? Tem locais que tem departamento, tem locais que tem unidades, etc. Né? Então, essa área de arrecadação envolve não só a alfândega, envolve também a Receita Federal, e envolve a cidade, com o ISS, e a gente ouve até, também não é muito a minha área, mas é uma das cidades que mais arrecadam para a própria cidade em termos de tributos, né? Não só através do ISS, mas também de outros impostos aí, da própria cidade, PTU, por exemplo, né? Mas também através de outros órgãos estaduais e federais que aqui existe por causa do porto. Então, eles têm uma participação muito grande da cidade, e realmente ela é muito rica e está no ranking aí de uma das 10 mais ricas do Brasil em termos de arrecadação. É uma bela cidade, né? Uma bela de uma praia, um grande porto, um valioso porto, tem uma mão de obra espetacular, né? Também muito rica, né? Que procura cada vez mais, como a gente vê assim na beira do cais, no pessoal dos próprios operadores de guindastes, os trabalhadores
ali de navios, né, o trabalhador portuário avulso, etc., eles cada vez procurando mais conhecimento, se fazer. A gente vê muito trabalhador que, quando eu comecei a minha vida profissional, em 63, a gente, no máximo, o pessoal fazia uma graduação. Hoje a gente tem trabalhador fazendo mestrado, doutorado, né? Até indo mais à frente, né? Trabalhadores que eu conheci, operador de guindaste, que já são mestres, hoje são mestres acadêmicos, né? E isso vai evoluindo, né? Bom, aí o CAP, né? O CAP também foi uma questão política, no meu entendimento, né? Eu evito falar essas coisas, mas você colocou esse Conselho de Autoridade Portuária, que a gente vê lá fora, por exemplo, a gente pega um estatuto de um equivalente ao CAP em Roterdã, eu falo muito em Roterdã porque ele é uma grande referência acadêmica, né? E aí a gente tem lá no estatuto, ninguém de fora interfere na meta do gestor portuário. Ninguém. Pode ser assim, parece assim, Deus não interfere. Nossa, caramba, Deus não interfere? Porque esse gestor tem metas. E isto é uma carência da gente. A nossa grande carência, que eu entendo, é uma política. A gente tem uma carência política que delegue ao gestor uma garantia de que ele, cumprindo as suas metas e fazendo cumprir as suas metas, tá, ele está lá e ninguém interfere. Já que você me provocou, o que o porto tem a ver com túnel? O túnel não é meta do porto. Quais são as travessias entre margens que envolve o porto em relação ao volume geral? Nós fizemos um trabalho desse em 2009 com o professor Nicolau Gualda, né, o nosso saudoso professor Nicolau Gualda, falecido em 2021, um dos pioneiros que trouxe esses conceitos de logística, junto com o professor Novaes também, né, que fez o Labtrans lá na Federal de Santa Catarina. Tá? Esse trabalho mostrou que essa travessia entre margens do porto era muito pequena. Eu prefiro gastar esse dinheiro, aí é falta de política, de ter uma política de gestão, especialmente de gestão, uma política de modo geral, mas essa política de gestão que o BNDES já tem um pouco, que a Petrobras também tem alguma coisa, né? Mas que os portos têm uma carência muito grande. E a nossa grande carência não é tanto na política, é mais no ensino e pesquisa. Este é quando a gente coloca assim, a gente tem destaques, né, de alunos em matemáticas ou em biologia, etc., assim, no mundo, né? Mas quando a gente entra assim nesses indicadores de educação, a gente perde muito. A gente está muito lá embaixo. E quando até houve uma gestão aí que um presidente do Porto de Santos estava dando uma entrevista e foi perguntado a ele, não, senhor presidente, então agora tem uma pergunta aqui para o senhor falar do ensino e pesquisa portuária. Ele simplesmente falou que aquilo não era a prioridade do Porto. Aí me coloco no Porto um gestor que diz que ensino e pesquisa não é prioridade, é a prioridade do mundo, né? O ensino é prioridade do mundo, a pesquisa é prioridade do mundo, é a inovação, né? Todo esse acabam envolvendo, mas simplesmente o ensino, né? Que a pesquisa está dentro do ensino, a inovação também está dentro do ensino, né? E você também me provocou e eu vamos parar de falar, tá? Que aconteceu? Eu, muitas vezes, lá como operador de guindaste, eu comecei muito minha vida, trabalhei muito com os operadores de guindaste, nós chegamos a ter quase que 200 guindastes elétricos de porte aqui no Porto de Santos, né? Hoje deve ter também mais ou menos isso, só que uma potência muito, muito superior, né? Mas, e quase que 1.000 operadores, né? E lá, conversando com um operador, disse,
engenheiro, faz essa peça aqui que a gente vai trabalhar com esse grave aqui, que está faltando grave para esse guindaste, mas com essa peça. Aí o cara tem uma inovação, olha só. Né? Então, claro, a gente fica pensando, porra, a gente põe esse capital humano para aprender, para ir lá e verificar. Ele não pede para fazer, ele faz, traz e vende, patenteia aquilo e vende por milhões de dólares. Tá? Como esse exemplo que eu dei, tem milhares de exemplos na beira do cais, dentro de um armazém, ou mesmo na administração, dentro de um prédio, etc. Né? Que o trabalho em equipe vale muito porque há esse entrosamento, essa interação. Né? Então, muitas vezes isso aí gera um negócio para a sociedade. Não é para aquele trabalhador, nem para aquele gestor, não. É para a sociedade. Mas imagina com o ensino, o que isso traz. E o CAP, realmente, como você falou, no mundo, ele tem essa tendência. Não sei, alguns países têm uma política diferente. Agora, o senhor falou de ensino, que a pesquisa e o avanço tecnológico está tudo dentro do ensino. E aí é de se admirar aqui, até para quem nos acompanha, que esse é um presente que a gente tem hoje no Porto de Santos. A gente já tem 5 edições dele e a gente está aqui com nada mais, nada menos, com um pai desse presente que o Porto de Santos recebeu, que é o FLIAP, que eu queria explorar com o senhor, tá? Como que iniciou, quais foram as condições que o senhor teve, para que o senhor explique aqui para quem está nos acompanhando, porque é um curso riquíssimo em disciplinas, né? Ele foi buscar nada mais, nada menos do que... Ele pensou, o senhor Luiz Moreira pensou nada mais, nada menos do que os melhores da área para dar de presente para todos que têm interesse na atividade portuária. Então, professor Aloysio, eu queria que o senhor explanasse o FLIAP, explicasse o que é o FLIAP para quem nos acompanha aqui, para poder seguir aí essa sua trilha, que é uma trilha de prosperidade. O ensino e a pesquisa é uma trilha de prosperidade. O curso de Fundamentos de Logística, Infraestrutura e Ambiente Portuário, ou seja, um curso de porto completo. Né? Ele nasce em 1999, né? Ele nasce com o Coopera Portos, né? Que se antecipou até o FLIAP. Né? E em 1999, quando os portos começaram aqui no Brasil a ser cobrado muito, porque nossa legislação ambiental era de 81, nossa política nacional de meio ambiente era de 81, e houve muitos problemas anteriores, né? Em 1974, o Estado brasileiro levou aquilo que... qualquer coisa que falasse de questão ambiental teria que ser feito em nível de federação, né? E como são esses entes federativos, etc. E aí a gente, com todas aquelas dúvidas, né? E voltado para a própria questão dos negócios de exportação e importação, que sempre tem qualquer interação e integração com esses níveis, né? Então, naquela época, nós fizemos aquele chamado NAPORT, que é um núcleo de apoio ao ensino e pesquisa portuária, né? O NAPORT. Ele iniciou até como NAPORTS do Porto de Santos, né? O núcleo de apoio ao ensino e à pesquisa do Porto de Santos. Depois virou um NAPORT porque ele acabou pegando todos os portos brasileiros, inclusive os TUPs, né? Os terminais de uso privado. E isso foi evoluindo e nós conduzimos por 12 anos, e aí nasceu a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, em 2001, e a ANTAC, né, essa agência, ela se interessou muito, e houve assim, vários cursos, e nós fomos criando. Em 2019, né, passando por uma série de atividades que houve conosco nesses vários segmentos, em vários portos brasileiros e também no exterior, nós tivemos
oportunidade, fomos convidados pelos portos da Espanha, né, especialmente Barcelona e também de Portugal, né, Lisboa, a fazer exposição aqui também na América, Montevidéu, né, fazer exposição sobre como a gente estava conduzindo essa cooperação entre os portos que evoluía a partir do conhecimento de meio ambiente. Aí a gente passou a entender, não, a gente não quer meio ambiente, a gente quer ter um ambiente inteiro. Né? Então, passou a ser um ambiente inteiro dos portos. Aí trouxemos a navegação, inicialmente, costeira para nós, né? Como a União Europeia já estava fazendo com os portos dos países membros, como os Estados Unidos estavam fazendo nas suas 2 costas, a própria China também. Né? A gente trouxe aquilo e foi envolvendo. E aí já tínhamos algumas também pesquisas, né? Alguns trabalhos de pesquisas, porque a Companhia Docas de Santos também provocou muito isso, né? A Companhia Docas de Santos, ela tinha nos seus quadros, que chegou a ser um departamento, professores que davam aula dentro do pessoal nosso, chegou a ter 16 mil empregados nos anos 70, né? Davam vários tipos de aulas, né? Eu tive várias aulas ali dentro com essa área, né? Inclusive, às vezes até fora do próprio Porto, né? Eu ia para o Rio de Janeiro fazer a FEMAR, né? Que também é muito conhecida, né? A gente acabou fazendo cursos integrados com o Coopera Portos nisso aí. Em 2019, nós apresentamos esse núcleo de apoio ao ensino e à pesquisa portuária ao Centro de Excelência Portuária de Santos, a Fundação Senep Santos, conhecida como Senep Santos, né? E aí o presidente na época, né, o Caio, merece ser citado o nome aqui, porque ele teve um grande papel nisso aí, né? Já havia sido reconduzido 2 vezes, estava em sua última gestão. Ele também absorveu. E os vários trabalhadores que a gente conversou, porque esse núcleo faz parte, né, porque ele existe, né, esse é um grupo difuso. A gente tem todos os tipos de técnicos, segmentos, professores, trabalhadores, nisso aí. E a gente apresentou o NAPORT com essa proposta de iniciar com um curso de difusão, né? O FRIAP, ele é difusão, que é o início de tudo, tá? A base, né? A gente, nessa pirâmide de conhecimento, o importante é aqui a base, não adianta ter um pós-doc, etc., se não existe uma base aqui, tá? Então tem que ter a base, é o curso de difusão, e aí a Senep Santos já tinha um desenvolvimento consolidado junto ao trabalhador portuário avulso, de vários cursos voltados para o trabalhador avulso. Então começou a partir também para esses cursos, cursos voltados mais para difusão, né, conhecimentos gerais. Depois, um outro nível, um curso de especialização, né, um tipo MBA, e um mestrado profissionalizante. A nossa meta é chegar aqui no mestrado profissionalizante. Claro que tem que estar aqui consolidado, tem que estar esse curso de difusão aqui consolidado, né? Então, na última edição, né, como não foi surpresa, houve mais de 6 mil inscrições, né? Então, aquilo chamou muita atenção. E chamou muita atenção, e aí, infelizmente, foi esse gestor que disse que ensino e pesquisa não era prioridade do Porto, né? Ele praticamente passou a intervir um pouco, tirou as próprias instalações da Fundação Senep, né? Tirou gente da própria Fundação Senep, né? Então, que eu vejo hoje a própria Fundação Senep recuperando aquilo que ela tinha em 2019, 2020, foi até 2021, né? Então, ela recuperando tudo isso aí, e foi feito esse curso com a colaboração de vários segmentos que, claro, que a gente, para ensinar, não basta conhecer, né? Tem que ter didática, tem que ter
o processo pedagógico, etc., né? Então, muitas vezes, a gente tem lá um trabalhador, uma pessoa muito simples até, que ele comunica muito mais fácil, às vezes, e comunica ensinando. Não é só comunicando, né? Como, digamos até na brincadeira, como Chacrinha fazia, né? Comunicava simplesmente, né? Ele comunica ensinando, né? Então, isso é muito saudável. E o FRIAP, o curso de Fundamentos de Logística, inicialmente de difusão, mas logística, infraestrutura e ambiente portuário, ou seja, ele pega todos os milhares de componentes que tem no universo portuário e isso aí faz com que aquela base ela se consolide. O pessoal começa a discriminar profundidade de calado, né? Navio de porto, né? Então, esses conhecimentos são essenciais, porque no momento que a gente começa a ganhar o conhecimento do conceito de um sistema, ou seja, o porto ele é um sistema. As variáveis são complexas. O porto ele é um sistema, porque a literatura já consolidou o porto como sistema, né? Então, esses componentes precisam estar todos integrados, interagindo entre eles. E a base é que esse curso inicial de difusão veio trazer isso depois de muito trabalhado, né, desde 99, com alguns vários tipos de pesquisa, inclusive as tendências dos portos crescerem de montante para jusante, a tendência dos portos cada vez procurarem mais águas profundas, né? A tendência dos portos se alargarem, tá? Foi assim, muito dessa falta de conhecimento que fez com que os portos, especialmente os portos brasileiros, que a gente tem maior conhecimento, estão muito apertados, porque transporte atrai negócios, né? E porto ele é um pouco de terminal de transporte. Ele carrega e descarrega caminhões, vagões, dutos, navios, quer dizer, isso são modais de transporte. O porto é uma instalação fixa, então a gente começa a discriminar isso aí também, né? A gente começa a ver o que é zona primária e recinto alfandegado, né? Que tem características diferentes, tem conceitos diferentes, né? E o FRIAP ele veio trazer isso tudo, né? Infelizmente o FRIAP houve uma tentativa da Universidade Federal de Santa Catarina de passar logo para o MBA, né? Eu fui contra, mas a maioria lá vamos passar para o MBA, fazer o MBA. Eu disse, não, vamos trabalhar mais a difusão, né? E assim fomos indo, né? Agora a fundação do Centro Tecnológico de Hidráulica, FCTH, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, está trabalhando nesse projeto para iniciar com a difusão e depois passar para o especialização, o MBA, etc., a chegar ao mestrado profissionalizado. E junto está com pesquisas. Tá? Uhum. Nunca se desligou dessa pesquisa. Nós temos pesquisas já publicadas, inclusive em Maritime Policy, através da Taylor e uma revista inglesa que é indexado, né, por professores, etc., que escreveram ali e a gente participou, ajudou alguma coisa e acabamos publicando muitos desses artigos em journals brasileiros e internacionais. Então, o FRIAP, através do NAPORT, que é o núcleo que a gente não faz até muito, não fala muito, porque é um grupo difuso, né? Tem pessoas de vários segmentos, né? De conhecimento, inclusive, tá? E que todo esse conhecimento, né? Desde fazer um olhar num cabo de aço, né? O que é aquilo, né? O que aquilo representa, qual é o papel daquilo, aí já talvez avançar, né? O esforço quando ele sofre uma curvatura, aí mais adiante.
mas o FRIAP é a base de tudo, é aquele curso da base da pirâmide, né? Hoje, quantas disciplinas atingiu o FRIAP, a última edição? O FRIAP, ele hoje está... Ainda ontem eu fiz o levantamento que a Universidade de São Paulo me pediu, de 46, sabe? Mas não quer dizer que ele vai depender, porque essas 46 disciplinas, porque cada vez que você vai trabalhar num negócio desse, você tem mais um componente, né? Aí você não pode deixar de falar da importância de cabo de aço, por exemplo, né? No porto, né? Ou cabos de amarração, ou qualquer tipo de cabos que existe, até porque porto nasceu um pouco com ligação entre cabos, né? Uhum. É daí que a etimologia da palavra cabotagem, né? Uhum. Que é a ligação entre cabos, né? Os fenícios vinham puxando as cordas entre os cabos salientes à costa para chegar na outra parte, né? E dali em diante, né? Uhum. Então os cabos são muito importantes, até mesmo conhecer um pouco essa história, né? Aí vem o professor de história, né? Contando para a gente isso aí, para se conhecer, né? Como que esses princípios até mais científicos, mas a importância dele lá na base, né? A própria lei de Newton, a Lua, o Sol e a Terra, né? A importância disso, a gente fica torcendo, tomara que seja maré de lua, né? A gente gosta de falar, porque aí aqui em Santos o navio ganha mais 1 metro, né? Se pegar lá na Baía de São Marcos, o navio ganha até 7 metros, né? Porque a variação chega até 7 metros ali no Maranhão, né? Então, como também ali no norte da Europa, etc. Então, a gente tem que conhecer um pouco, né? Isso aí é simplesmente informar que quando nós chegamos na beira do cais, alguém falava assim, não, maré de lua. Eu assim, maré de lua, vai ser lua cheia, lua nova, né? Uhum. Não, mas a maré para a gente é importante, porque como tem a lei de Newton, né? Uhum. A gente toca alguma coisa. E aí a pessoa, o garoto, a garota, o menino, eles começam a compreender dessa questão, embora nem sempre conhecendo tanto essa ciência das leis das ciências, mas começa a perceber que tem uma importância isso tudo, né? E porque o navio boia, né? Porque alguém gritou ali, eureka, descobri, né? Né? Boiando, etc. Né? Então, tudo isso assim é importante para a história desse conhecimento que traz essa evolução. E o FRIAP é isso aí, né? Ele ficou, está aí sendo conduzido, algumas universidades chamam de outros nomes, não chamam de FRIAP, né? Mas tem outros nomes, né? Internacionalmente também tem, né? Outros nomes, né? O Valência Port, por exemplo, ela tem esse curso de gestão portuária, né? O mais avançado até, do que não é um curso de difusão, ele está já um curso de especialização, né? Agora, mestre Luísio, aqui uma notícia quentinha para nós. Vai ter uma nova edição do FRIAP, aqui para quem nos acompanha. O senhor falou dele, dá até de encher os olhos, né? O FRIAP é de encher os olhos. O FRIAP é assim uma coisa que eu não tinha presenciado, mas o FRIAP é de encher os olhos com tantas disciplinas, 46 disciplinas, são várias disciplinas e tem outras mais que podem ser agregadas, né? Que eu conhecendo o senhor sendo perfeccionista, o senhor com certeza mais adiante vai agregar mais feijão aí, mais adereços nessa cumbuca. Mas temos novidades para esse ano. Eu quero um spoiler aí do senhor. Vamos ter uma nova edição do FRIAP esse ano? Como é que a gente vai estar aí? Para quem nos acompanha, saber realmente das novidades aí do setor. Esse spoiler eu acho que é você que está dando, né? Eu estou perguntando. Por quê, né? A gente ofereceu o FRIAP novamente à Fundação Senep, né? Eu tive com a diretoria da Fundação Senep, me disse que a gente podia
fazer o FRIAP agora, o ano que vem, praticamente, aliás, nesse semestre que vem. Nós temos um planejamento, e aí eu sou um pouco exigente com essa questão do planejamento, né? Eu gosto da coisa planejada, porque a gente se antecipa a questão, ao problema, né? E aí a gente não sofre nenhuma interrupção, apuros, etc., né? Então, com a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, através da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica, né? Que a gente tenta lá diversas vezes, né? É uma referência muito grande, inclusive em modelagens assim, portuárias. Então, nós também oferecemos, na Escola Politécnica, esse curso também foi aprovado pelo colegiado da disciplina de portos, né? Que lá, que é a parte de hidráulica que trata de portos, né? Porque porto tem os portos secos, né? Mas a gente trata muito de porto aquaviário, né? Então, a disciplina de portos está ligada a essa área do chamado a sigla PHA, né? Que também é ambiente, né? Então, o ambiente sempre como um todo. Então, a gente está planejando, aliás, o FRIAP estava até agora há pouco, até hoje, estava ainda no sistema Apollo da Universidade de São Paulo, né? A gente pediu para tirar porque a gente ainda não tem concluído toda a caracterização acadêmica dela para a USP, porque a USP também tem umas demandas de modelagem dela, como é que funciona, etc. Então, a gente tirou e está colocando novamente através dessa fundação. Aí essa fundação, ela, como é uma fundação da própria USP, né, que é a fundação mais conhecida como CTH, né, Centro Tecnológico de Hidráulica, mas é uma fundação. Ela tem uma área lá de 43 mil metros quadrados, por causa dos modelos físicos, né, e ela está dentro da USP, mas ela está sendo um curso pioneiro dentro da FCTH. Eles não tinham nenhum curso, eles faziam pesquisa, né? Então, como eu tenho uma ligação mais até com a FCTH, eu fiz com eles e a gente está aí trabalhando nisso em planejamento. A Fundação tem que fazer um convênio, a despeito do curso já estar aprovado dentro do Conselho. A Fundação tem que fazer um convênio, porque ela não tinha... Tem várias fundações dentro ali da USP, tem fundações, inclusive, tem cursos que eram mais fáceis, né? Mas eu preferi um local que esteja mais intimamente ligado com o porto. Então, a Fundação está prevendo esse curso também para o segundo semestre, mas eu não estou querendo, não. Eu estou querendo que a gente faça um planejamento bem feito, inicie agora em março de 2025. Enquanto isso, a Fundação Senep, aqui em Santos, poderia também dar. Tem uma outra escola das águas, também que é ligado ao Departamento de Água e Energia e Esgoto do Estado de São Paulo, que também está associado lá na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, que eles também se interessaram em dar cursos assim mais simples ainda, um tipo um pré-FRIAP, né? Uhum. E eu disse, tá tudo bem, a gente vai trabalhando. Então, uma professora que fez contato comigo, um outro professor que é da USP que fez contato, e a gente também está trabalhando. Esses, como são cursos mais breves, né, pode ser também que saia alguma coisa esse ano. Com certeza, em março de 2025, nós estamos com o FRIAP na Universidade de São Paulo, né? Esse curso, a gente sempre promove ele gratuito, tem algumas peculiaridades, né? Tem alunos dentro de sala de aula, tem alunos aí, às vezes milhares de alunos, né? Até fora da classe de aula, mas estão assistindo através de uma plataforma, com aulas presenciais, com aulas síncronas e com aulas assíncronas, né? Quer dizer, a gente faz ali um misto. E a gente sempre dá aqui o Porto de Santos como uma referência. Então, nós já fizemos umas aulas, por exemplo, navegando aqui ao longo do Porto,
falando do sistema hidráulico, estuarino, o sistema hidráulico oceânico e o sistema hidráulico litorâneo, que tem muita influência na nossa costa, né? Mas não poderíamos, por exemplo, ir para Manaus, dar um posto lá, porque a parte de hidráulica fluvial, né? Que aí também sempre tem as suas peculiaridades, mas, claro, que não tem uma influência de por exemplo, o sal misturado com água, né? Uma cunha salina, né? Tão forte como aqui em Cubatão chega a ter, né? Uma cunha salina, chega a ter alguns resíduos, às vezes, de sal, depende de maré, da maré meteorológica, não só da maré astronômica. Aí também o FRIAP dá essa discriminação, a maré astronômica, né? Envolve os astros, a maré meteorológica já é mais com a questão do sol, do vento, das correntes, etc., né? Então, a parte dessa hidráulica, né, que tem muita influência para a navegação, que é um transporte super importante, tanto quanto o rodoviário, como o ferroviário, como o dutoviário. Aí a parte de terra também, que a gente dá esse curso em terra também, né, com os alunos presenciais, né? E muitas vezes, né, como ocorre, a gente vai numa universidade, vai lá não só na Fundação CENEP, a aula é dada lá dentro da própria fundação, como também dentro de uma universidade aqui local, uma universidade aqui em São Paulo, e poderíamos também ir ao Rio de Janeiro, dar uma aula dentro lá também de um laboratório dentro da Universidade Federal ou da Universidade Estadual lá do Rio de Janeiro, ou mesmo da de Rio Grande, etc., dependendo de como estão as demandas, né? Nós já tivemos alunos internacionais, podíamos estar em Antuérpia, que a gente teve aluno em Antuérpia, teve aluno em Portugal, né? Também, né? E é muito bom, né? Ir numa faculdade de engenharia da Universidade do Porto, dar uma aula lá no Porto de Leixões, né? Legal. Muito bom. Mestre Aloysio, nós chegamos ao nosso final. Eu quero agradecer imensamente a aula que o senhor deu, a riqueza de informação que o senhor trouxe. Espero ter contribuído para quem nos assiste aqui com o senhor Aloysio. O senhor Aloysio, na realidade, demandaria umas 2 horas de conversa, no mínimo, né? Porque tem um grande conteúdo, é um cara de um lastro profissional incrível, então demandaria ainda mais tempo. Mas eu espero que vocês tenham ficado com esse gostinho de quero mais. Mestre Aloysio, eu quero que o senhor faça as suas considerações finais aqui, mande um recado aí no vídeo para quem o senhor desejar, e aproveito para agradecer imensamente a sua presença aqui e dizer que as portas aqui estão abertas para o ensino, para a pesquisa e para a inovação. O senhor pode ficar à vontade aí para passar o seu recado, para a gente finalizar o nosso programa. Eu sei que eu falo muito, né? Eu não sei se questão assim... Não é nem professor, acho que portuário fala muito, né? A gente tem muita história, né? Sempre que a gente falava alguma coisa, o portuário falava mais do que a gente falava. Eu aprendi muito também a falar. Mas o que eu entendo que é muito importante é o conhecimento. Nada é mais importante que a educação. E, como eu iniciei falando, a educação nos leva a usar melhor a saúde, o transporte, a habitação, a segurança. Quer dizer, nada mais é importante que o ensino, a pesquisa, a inovação, para que a gente tenha uma saúde de viver e viver bem. E alongar essa saúde até quanto for possível, conforme falou o nosso poeta, que seja infinito enquanto dure, né? Então, educação, ensino e pesquisa. Obrigado, senhor Aloysio. Obrigado a vocês. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Quem quiser acompanhar a nossa página no canal do YouTube, quem quiser acompanhar o nosso canal do YouTube é @papodeporto013, e a nossa página no Instagram também é @papodeporto013. Desejo a todos uma semana de vitórias, que Deus abençoe e agracie a vida de todos vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez por prestigiarem o programa Papo de Porto 013.